Muito bem, mais uma aula de Rex. Nessa aula a gente vai falar sobre funções internas que o Rex tem. Ele tem uma série de funções para números e para string. A primeira que a gente vai ver é a absolute, né? ABS, que retorna o valor absoluto de um número. Então, nesse caso, o que é um valor absoluto? É o valor positivo do número, tá? Então, por exemplo, menos 50, ele vai retornar 50. 40.4 positivo, ele vai retornar 40.4. Vamos fazer um teste no nosso ambiente do prompt, né? Então, aqui no prompt a gente vai criar no Notepad o nosso Rex 8.rex. Ok, então vamos lá. Eu vou fazer a entrada do número direto na variável, tá? Então, A igual a menos 50, sei ABS de A. Então vamos ver o que ele retorna aqui. Tá menos 50, o valor absoluto de A. Vamos testar aqui. Rex 8. Olha lá, 50. A igual a 40.6. Salvei. Valor absoluto. Vamos rodar. 40.6. Então, o absoluto, o ABS, é o valor absoluto do número. Tá bom? Bom, outra função, max, retorna um valor, um máximo, né? Um valor máximo, o maior valor de uma lista de números, né? Então isso aqui é muito legal. Para quem pegou a aula passada de pilha, se eu passar uma pilha aqui, ele me dá o maior valor que tem dentro da pilha. Até, nesse caso aqui ele vai dar o 30. Eu já vou aproveitar e testar o max e o min dos dois valores, tá? Eu vou colocar em 3 variáveis os valores, vamos ver qual que ele retorna. Então vamos lá. Rex 8. Vamos abrir o bloco de notas. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou asteriscar aqui, dizer que isso aqui foi para o teste do absoluto, ABS, né, absoluto. Pronto, nosso comentário aqui. Agora vamos fazer o max, o mínimo e o máximo. Então, opa, eita, Ctrl C, Ctrl V. Então aqui é max e min. Max e min. Muito bem. Então, vou colocar na variável A, eu vou reaproveitar, tá? Vou colocar 15, na B vou colocar 17 e na C vou colocar 12, tá? Aí eu quero que ele me dê o maior valor da lista de A, B e C. E da mesma forma, vou colocar uma mensagem aqui, né? Ficar mais agradável. Maior valor, que é o max, né? É isso aqui. E menor valor, o min de A, B e C. Ok? A, B e C. Salvar. Vamos rodar. Rex 8. Opa, faltou alguma coisa aqui. Ah, tá faltando fechar o comentário lá. Perdão. Aqui é o contrário, né? É aqui. Então pronto. Vamos dar um CLS e vamos rodar lá em cima. Tem mais alguma coisinha lá. Delimitador, aonde? Ah, na de baixo. Puxa vida, hein? Sabe o que é isso? É falta de café. Terminar esse exercício aqui, eu vou tomar um café para melhorar a atenção. Olha lá. Maior valor, 17, menor valor, 12. Tá? Inclusive, ele continua mostrando aqui, tudo bem, podemos deixar valor absoluto, né? Mas olha que legal. O máximo e o min. Bom, além disso, o que mais tem? Tem a função random, que é bem legal, né? Random, um número aleatório. Então vamos testar um número aleatório, que pode ser um número aleatório que ele vai escolher, entre um inteiro, se eu não me engano é 32 mil alguma coisa, e um número que eu posso colocar um limite, vai de 0 até esse número aqui, tá? Que ele restringe mais a randomização. Então vamos fazer o exercício. Notepad, vamos abrir o nosso bloquinho de notas, e vamos lá. Vamos copiar aqui o comentário, e vamos deixar aqui no random. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, eu vou deixar tudo isso aqui em comentário, ó, tá? Ou seja, todo esse bloco aqui não é um comentário só, isso aqui é um comentário só, para ele não ficar executando toda hora, tá? Então, ó, say random. Apenas random, tá? Sem número nenhum. Olha como que ele vai se comportar.
CLS, ó lá, 40. Se eu rodar de novo, 657. Se eu rodar de novo, 99. Se eu rodar de novo, 93. 548. Agora olha só, eu vou colocar o random, vou dar uma descidinha aqui, random de 10. Ó, até 10. Tá? Eu forcei um finalzinho ali. CLS 0, 5, 3, 0, 5, 4, 1, 3. Como que ele faz o random, né? Ele usa a hora e a data da máquina, por exemplo, para fazer uma combinação maluca e gerar um random para você, tá? Mas a ideia é essa, que você, se não passar nada, ele vai gerar um número alto. Se você quiser delimitar até 100, por exemplo, bota um 100 aqui que ele vai de 0 a 100. Se você quiser, por exemplo, eu quero... vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu quero jogar na cena. Eu quero 5 números aqui. Então, random, vou fazer assim, do e 1 to 5. To 5. End. Tá? Então, ele vai fazer 5 vezes isso aqui. Ó. Tá? E o i só está servindo para ele segurar o do aqui. E ele vai fazer 5 vezes. Eu quero que ele me dê o random de 100, né? 5 vezes. Vamos ver como é que ele se comporta. CLS. Olha lá. Eu tenho jogos aqui para apostar, tá? Então, esse é o random. Mais um. O sign. O sign ele retorna o sinal, retorna 1, né? Se o número for positivo e menos 1 se for negativo. Então isso é bem legal para ver se o número não é negativo, né? De repente eu quero fazer uma conta com um número negativo, ou eu quero dividir pelo negativo, vai ficar esquisito, né? Então, o sign, você passa o número aqui, ele te diz, ó, se for positivo, 1, se for negativo, opa, deixa eu botar um aqui, se for negativo, menos 1. Então, vamos ignorar aqui. Primeiro vamos copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou ignorar esse cara aqui. E esse vai ser o sign. Sign. Muito bem. Então, vamos pegar um número aqui numa variável A, vou reaproveitar ela de novo, colocar como 12. Say sign de A. Então lembra, se a variável for positiva, que é o caso, ele vai retornar 1, né? Então vamos lá. Olha lá, 1. Agora vamos colocar um número negativo, menos 12. Menos 12. Salvei. Olha lá, menos 1. Aí eu posso fazer o seguinte, if sign de A for igual a menos 1, então say não posso continuar. Algo assim, tá? De repente, você recebe um número, se o sinal dele for negativo, então você não continua. Ou seja, você testa se ele é menos 1. Então vamos ver aqui o que acontece. Ó. Olha lá, não posso continuar. Se eu deixar um valor positivo, nem vai aparecer nada, quer ver? Ó? Ele simplesmente vai sair porque eu não tive nenhuma atitude aqui quando ele fosse positivo. Mas é um recurso legal aí, tá? Bom, vamos ignorar o sign aqui. Vamos copiar primeiro, perdão. E vamos aqui para ignorar esse bloco e ver qual que é o próximo na lista. É o trunc. O trunc é bem legal. Isso eu não quero casas decimais, eu quero um número truncado. Ele me dá só o valor antes o valor inteiro, né? Não a fração. Então nesse caso aqui, ó, 12,22 retorna 12. É o trunc, né? Truncate. Então vamos lá. Aqui esse é o trunc. Então, ó, A igual a 12,15, say trunc, de truncate, né? A. Aliás, eu vou fazer duas vezes aqui. E o B, que vai ser 15. Aqui embaixo eu vou colocar um say B. Para ele mandar A e B. Vamos ver como que ele vai se comportar aqui. CLS. Opa, alguma coisa aqui com a barrinha. Deixa eu ver lá no bloco. O que que eu fiz aqui? Então, say trunc. Ah, tem que tirar daqui. Ele termina aqui, perdão. Foi o comentário. Então, CLS. Olha lá. 12 e 15. Ou seja, o 12.15. Ficou esquisito aqui. Vamos colocar 17, vai. Que ele tirou exatamente o 15, né? Eu não sei se o 15 que está ali embaixo é a fração ou é o B mesmo, né? Bom, agora não tem dúvida. Ó. Ele tirou o 15, aqui o 12, o ponto 15, né?
e deixou só o valor inteiro. E o 17 ele manteve. O 17 é 17 mesmo, é a parte inteira. Tá? Bom, então com isso aqui a gente tem as funções de número. Ok? Agora vamos dar uma olhada nas funções de texto. Para isso eu vou abrir o Rex 9. Primeira função de texto que a gente vai trabalhar é a left, que retorna o lado esquerdo da variável. Né? Então, no caso, hello world, say left 5 posições, apenas hello. Então, vamos voltar lá. Vamos fechar aqui o bloco de notas. Vou fechar esse aqui. E aqui a gente vai dar um notepad Rex 9. Então, esse vai ser o nosso Rex de funções internas para texto. Yes. Rex. E aí, vamos lá. Então, A igual a, vamos colocar como string, né? Curso de Rex. Say left de A, 5. Então, ó, as 5 primeiras posições do conteúdo da variável A. Salvando e rodando. Esse vai ser o Rex 9. Olha lá, curso, as 5 primeiras posições. Muito bem. Agora, no próximo exemplo, eu tenho o direito, right. Então, no caso aqui, hello world, right, add 5. Ele pega da direita e vai retrocedendo, né, 5 posições para trás. Mas ele não te traz ao contrário, ele traz 5 para trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai trazer aqui, ó, word, tá? Então, vamos fazer aquele modelinho de comentário. Então, esse foi o left, que terminou aqui. Eu vou copiar lá para baixo. Aqui não, aqui é assim. Muito bem. Esse é o left. E agora a gente vai testar o right. Right. Para mim, o mais difícil é escrever right. Trocar o H pelo T ali, o T pelo H, para mim é muito simples. Muito fácil de acontecer. Bom, então, mesma coisa. Eu vou pegar o A, vou pegar esse bloco inteiro aqui, ó. Só que eu vou jogar aqui. E vou colocar right de A,4, para ele me trazer só Rex. Então ele vai aqui da direita para cá e me traz os 4 que ele encontrou, o Rex. Vamos ver. Opa, eu acho que eu consegui errar de novo. Aqui. Fazer no seco assim, né, no hands-on, é sempre esse risco, né? Mas fica mais humano, né? Aqueles cursos que o cara acerta tudo é esquisito. Mas também não pode errar tanto assim, né, Ivan? Pelo amor de Deus, né? Olha eu errando aqui no right de novo. É right, right. Pronto, cabeção. Olha lá. Aê, Rex. Muito bem. Então, o left pegou os 5 primeiros da esquerda e o right pegou os 4 primeiros da direita para cá. O próximo de texto aqui é o length. E esse é muito útil, que retorna o tamanho, né, o conteúdo da string. Né? Isso é bem útil, esse cara aqui, o length. Então, vamos fazer o exercício com ele. Vai pegar a mesma coisa aqui. Né? Agora aqui eu vou aprender, vamos ver se eu aprendi. Aí, aprendeu. Aqui vai ser o length. Length. E aqui vamos lá. Length de A. Vamos tirar a dúvida para ver se eu não escrevi errado de novo. TH. Length. Pronto. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai me dar o tamanho dessa string. Curso de Rex, aulas. Pronto. Quanto tem essa string aqui? Qual o tamanho dessa string? Vamos ver. CLS. 26 posições. Então, de repente, eu estou numa rotina que eu preciso receber uma informação para gravar num arquivo. E esse arquivo tem um tamanho de 80 posições, por exemplo. Eu só posso colocar 80 lá. Eu preciso verificar se o que eu recebi veio, né, com 80. Então, eu posso usar o len. Aí eu poderia, aqui, ó, ao invés de eu sei, né, if len de A for igual a 80 ou menor ou igual a 80, aí tudo bem, eu posso gravar. O ruim é se ele vier maior que 80 eu tentar gravar, né? Então eu colocaria uma trava aqui, ó. Menor ou igual a 80 e botaria um if aqui na frente, tá? Então o len é um cara bem bacana aí, que a gente vai usar
ou usa, né, muito no dia a dia. Bom, então, agora, depois do len, a gente tem o reverse. Esse aqui ele é mais interessante do que prático, vou dizer assim. Ele pega a frase e faz o reverso dela. Ó. Isso aqui é muito legal para você pegar espaço, por exemplo. Se eu quero pegar os primeiros os espaços de uma variável no final, eu reverso ela, eu faço ao contrário ela e conto o espaço desde o início. Tá? Depois eu vou mostrar no exemplo mais para frente como, por exemplo, tirar os espaços de uma string, espaços no final dela. No meio não, né? Porque no meio precisa, mas de repente se ela tem espaço sobrando lá no final. Bom, mas vamos lá. Como é que ele funciona? Você dá o reverse para ele aqui e ele te traz o valor da string revertida. Só um comentário aqui. Eu vou até dar uma parada aqui. Não tem não precisa desse tamanho aqui, não. Basta eu usar a variável aqui, tá? Reverse a variável, não precisa do número aqui, não. Eu acabei na cópia aqui, me empolgando, mas não precisa do vírgula 5, não. Basta a variável, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Então aqui vai ser reverse. Reverse. E aí, vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Say reverse de A. Então, vou inclusive tirar isso aqui, não precisa, né? Vou deixar assim. Inclusive, vou deixar uns espaços aqui para ver como é que ele se comporta, tá? Vou colocar, para você ver aqui, no início aqui, um traço, só para você ver se ele vai, depois do traço, grudar a frase ou ele vai trazer os espaços aqui na frente, quer ver? Porque se eu deixar assim, ó, ele vai fazer o reverse e vai deixar grudado aqui no traço, né? Então ficaria, por exemplo, X, X, E, R, logo depois do traço. Se eu colocar espaço, vamos ver se o espaço ele também entende que tem que ser revertido e vir aqui, que aí ele cria uma espécie de separador. Então olha só, vamos lá. Olha lá, tá vendo? Esse espaçamento aqui ó, é exatamente o que estava no final da frase. Por exemplo, se eu vier aqui e tirar esse final, deixar sem nada, quando ele fizer o reverse, ó, fica grudado, tá vendo? Apenas o espaço do próprio, né, do Rex aqui. Mas ele grudou, é diferente daqui, ó. Então, de repente, se eu quiser tirar os espaços do final, se eu tiver espaço aqui e quiser tirar do final, se eu usar o reverse, basta eu contar desde o início a primeira ocorrência que seja diferente de espaço, para saber quantos espaços eu tenho que tirar. Então, por exemplo, se eu inverter aqui, ó, vou rodar, eu começo a ler, ó, tem espaço? Tem, então continua. Tem espaço? Tem, continua. Tem espaço? Não. Ou seja, eu sei que eu tenho que tirar 2 espaços aqui da variável. Isso é mais para frente para a gente ver, tá? Mas o reverse faz isso, tá vendo? Ele pegou a string e trouxe ao contrário. É o curso, ó, Shreks ed or looks. Curso de hex, tá? Mais um, compare. Compara duas strings para ver. Isso é muito útil, tá? De repente eu recebo um registro lá de um arquivo e eu quero olhar se ele é igual ao que eu já tenho. E aí ele vai esse compare ele vai me olhar posição a posição e a primeira que tiver diferente ele vai me dar um número. Ó. Ou seja, se for tudo igual, vai voltar zero, né? Agora, se tiver alguma incongruência aqui, olha, gastei aqui, incongruência, ele vai me dar a posição onde não bateu, tá? Então, no caso aqui, ó, A igual a B, hello world, hello, hello, hello. Nesse caso aqui, não deveria voltar nada. Vamos fazer um teste aqui. Tá? Caso contrário, ele está uma posição que até que não corresponde. Aqui a frase, então, não foi feliz. Vamos fazer um exemplo lá na prática. Lá. Então, tira daqui, vamos copiar aqui. Esse vai ser o compare. Compare. E aqui vamos ignorar. Então, Ctrl X. Então, vamos lá. A igual a hello world. E B vai ser igual a hello world. Tá? Say, compare, A, vírgula B. Bom, então eu sei que ó, primeira bate, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima posição eu tenho um camarada diferente aqui. Vamos ver como é que ele se comporta lá. CLS, vamos lá. Olha lá. 1, ele me deu 1 aqui, logo de cara. Ah não, é que eu voltei aqui, no B.
Compare B. Então, esquece aquele 1 lá, vamos lá. X9. Olha lá, na 7ª posição. Se for acaso tiver tudo bonitinho, ó, Word, olha lá, 0. Então, 0 significa que elas são idênticas. 7, na 7ª posição houve uma ocorrência. Então, por acaso, você recebeu uma linha de registro, sei lá, isso aqui veio de um arquivo de dados, e isso aqui é do arquivo B de dados. Você quer comparar se o registro que veio é igual ao que você tem, tá? Então, qualquer letra, qualquer variação, por exemplo, um espaço, vamos ver se ele considera o espaço. Ó, o espaço ele não considerou. Vamos colocar a letra V aqui, no finalzinho. Ó, na coluna 13, na 13ª posição, há uma diferença entre o de baixo e o de cima, tá? Então, o espaço ele não considera, mas uma letra diferente da de baixo, ele faz a comparação coluna a coluna. Tá? Se forem iguais, volta a 0, nesse caso aqui, vai voltar a 0. Se for diferente, ele te retorna na posição que há a diferença, que há uma diferença, na posição 4. Então, você sabe que na 4ª posição da B existe um diferente em relação ao A. Tá? E você recebe, por exemplo, uma string, sei lá, um arquivo de dados, ele pode vir assim, ó, conta, banco, código do cliente, tá? A data. Então, você tem um número absurdo aqui. Vamos supor que aqui, ó, né, você tem uma diferença aqui, ó, que veio 4. Tá? Então, olha que bacana. Comparar o de baixo com o de cima, ele vai me dizer ó, que na 12ª posição há uma diferença. Então, na 12ª aqui houve uma diferença. Então, compare é muito útil para análise de comparação de um dado com o outro. Tá bom? Então, essas aqui foram as funções. Vamos voltar lá. Foram as funções. Deixa eu voltar aqui. Então, função numérica ABS, que retorna o absoluto do número. Lembrando, o absoluto é o positivo dele, tá? Então, ABS de menos 50, 50, e aqui normal. Máximo, o maior valor de uma lista. Mínimo, o menor valor de uma lista. Dá para usar pilha aqui dentro, tá? Random, um valor aleatório, né, grande. Se eu quiser determinar de 0 a tanto, eu coloco aqui o tanto. Então, de 0 a 10, ele vai só sortear de 0 a 10. O sign retorna o sinal, se é positivo ou negativo, muito útil para saber se você não vai fazer uma operação com número negativo. Então lembra, negativo volta menos 1 e positivo volta 1. Trunc te dá o absoluto te dá o inteiro do número. Então 12, 22, só o 12, ele despreza a decimal. Nas funções de texto, left, a parte esquerda, né, quantas posições você quer, a partir da esquerda, quantas posições você quer. Right, da direita, quantas posições você quer, da direita para cá. Length, não precisa desse 5 aqui, tá apenas o length da variável, então ele te devolve o tamanho da variável A é igual a hello world, então len de A, 11, não precisa do número ali. A mesma coisa o reverse, também não precisa do número aqui, ó. Então, reverse, hello world, ele vai te dar DL row OLED. Ele vai pegar a variável e vai mandar ela invertida. Não precisa do número aqui, 5. E compare, compara uma string com a outra. Se tudo bateu, a de cima é igual a de baixo, retorna 0. Se qualquer posição for diferente, ele retorna a posição. Tá bom? Então, com isso, a gente termina essa aula aqui de funções internas. Até a próxima!